O silêncio da montanha não era o silêncio de um lugar vazio. Era um silêncio que pesava, que se encaixava nos ouvidos como um lençol úmido sobre o rosto. Era o tipo de quietude que se sente quando o mundo esqueceu de respirar, uma pausa entre dois batimentos cardíacos, um intervalo entre o fim de uma frase e o início de uma nova. E ali, no coração do deserto de Gobi, onde o vento seca a alma antes de tocá-la, o silêncio era tão denso que parecia vivo, como se o ar, o solo, até mesmo as pedras estivessem esperando por algo ou por alguém. O professor Elias Vidal chegou ao acampamento no dia 14 de abril, com o sol ainda baixo no horizonte, pintando o céu de tons de fogo e cinza. Seu carro, um Land Cruiser amarelo desbotado, ficou abandonado a uns 100 metros da entrada, como se tivesse sido abandonado por uma mão que não queria mais segurá-lo. Ele carregava um equipamento pesado, um telescópio refletor com lente de 45 centímetros, 2 espectrômetros, um gravímetro de alta precisão, um sistema de gravação de ondas de rádio e, no fundo da mochila, um diário de couro gasto com anotações em letra minúscula quase ilegível. Ele não era um cientista famoso, nem um herói de expedição. Era um astrônomo de terceira categoria, trabalhando em um projeto de pesquisa sobre radiação de fundo cósmico em regiões remotas. Mas havia algo errado com o que ele viu, algo que não deveria estar lá, e ele sabia, desde o momento em que o sinal apareceu nas telas do radiotelescópio, que aquilo não era uma estrela, nem um pulsar, nem um buraco negro distante. Era uma frequência, uma repetição constante, uma onda que não se encaixava na física conhecida. Uma música se alguém tivesse ouvido. Na primeira noite, ele dormiu no barraco de madeira mal consertado, com o teto faltando em 2 cantos. O vento entrava em rajadas, fazendo o metal do telhado tremer como se estivesse vivo. Ele acordou 2 vezes. A primeira com a sensação de que alguém havia entrado no barraco e olhava para ele, mas não havia ninguém. A segunda com o som de passos lentos, pesados, saindo do deserto. Ele saiu com a lanterna, mas o chão estava limpo. Nada, só as pegadas que ao amanhecer tinham desaparecido, como se o vento as tivesse comido. Na terceira noite, começou a ver as luzes. Não eram luzes de fogo, nem de lâmpada. Eram formas de luz que se moviam sozinhas, como se fossem animadas por um pensamento, saindo do horizonte, pairando sobre a areia, sem som, sem sombra, sem corpo. Elas se aproximavam o tempo todo, não paravam nunca. Elias tentou gravar, mas a câmera não registrou nada. O sensor de imagem ficou em branco. O disco rígido, cheio de dados, mostrava apenas estática, uma estática que, quando ele ouviu em áudio, tinha uma inflexão humana. Uma voz sussurrando em português, dizendo apenas uma coisa: "Não olhes." Ele não soube porque parou de acreditar que era só o cansaço, ou a solidão, ou o vento que sussurra coisas que não existem. Ele sabia que era diferente. Sabia porque na quinta noite acordou com o rosto úmido. Não era suor, era lágrima, mas ele não tinha chorado e não era lágrima de humanos. Era espessa, pegajosa, de cor cinza esverdeada, com um cheiro de metal oxidado e odores de carne apodrecida. Ele limpou o rosto com a manga do casaco. A pele ficou arranhada. Quando olhou para o dedo, viu que tinha sangue, mas o sangue não era vermelho. Era escuro como tinta de tinta. E o sangue não parava, escorria, como se o corpo dele estivesse sendo reprogramado. No dia seguinte, ele entrou no barraco e encontrou o diário. Não era o seu diário. O diário que ele havia levado estava no fundo da mochila, fechado com as páginas em branco. Mas agora havia outro. Um diário feito de papel que parecia couro. A tampa estava marcada com um símbolo, uma espiral entrelaçada com raios curvos que se dobravam sobre si mesmos, como se fossem feitos para serem olhados, mas nunca compreendidos. Ele abriu. As páginas estavam cheias de texto, mas não em português. Em uma escrita que ele não conseguia ler, mas que ao olhar fazia sua cabeça doer. Como se algo dentro dele tentasse decifrar, como um reflexo em um espelho que não existe. E no meio da página havia uma frase escrita em português, com tinta negra como lama. "Você já está aqui há mais tempo do que imagina."
Ele fechou o diário, jogou no chão, pegou o rádio, ligou o transmissor, tentou enviar um sinal, a antena tremia, o sinal saía, mas nada respondia. Ele tentou ligar para a base em Ulaanbaatar, nada, tentou o satélite. O aparelho mostrou um erro de frequência. Ele olhou para a tela do computador e viu que a hora estava errada. A data estava em 12 de abril, mas o relógio do barraco marcava 14. O computador tinha sido reiniciado e o sistema operacional, um Linux leve, mostrava uma mensagem. Conexão estabelecida com a fonte primária, aguardando autorização para troca de dados. Elias não sabia o que era a fonte primária, mas sabia que no fundo do seu coração sentia que já a conhecia. Na noite seguinte, ele decidiu sair, ir até a colina onde o telescópio estava montado. Queria ver o céu, queria saber se as luzes voltariam, queria provar que era só imaginação, que o silêncio não era vivo, que o vento não falava, que ele ainda era humano. Mas quando chegou ao topo da colina, o telescópio não estava lá, não havia nada, só o solo deserto com rachaduras finas que se abriam como veias. E o céu, não era o céu que ele conhecera. O céu estava invertido. As estrelas não estavam no alto, estavam no chão, como se o universo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Como se a Terra estivesse no centro de um globo que girava dentro da mente de algo. Ele se ajoelhou, segurou a Terra. Ela estava quente, muito quente, e pulsava como um coração. E então ele viu. Na distância, no meio da escuridão, havia uma forma. Não era uma montanha, não era uma nuvem, era uma coisa que não deveria existir. Um corpo de luz e sombra com múltiplos olhos, olhos que não tinham pupila, mas que brilhavam com um brilho azul profundo, como o fundo do oceano. A coisa estava deitada sobre o deserto, mas não tocava o chão. Estava suspensa. E ao olhar para ela, Elias sentiu que era olhado, não por um olho, por centenas, milhares. Algo em sua cabeça, algo que ele não sabia que estava lá, se conectou e ele entendeu, não em palavras, em memórias que não eram dele. Ele lembrou de um nome que nunca havia ouvido antes, um nome que não deveria existir em qualquer língua humana. Ilaitar. E enquanto pensava isso, a coisa se moveu não com passos, com uma transformação, como se o próprio espaço em torno dela se dobrasse. O vento parou, o silêncio voltou, mas agora era pior. Era um silêncio que não permitia o pensamento. Ele tentou gritar, mas sua boca não se abriu, seu corpo não respondeu. Sua mente se encheu de imagens, ele em um planeta sem sol, em um mundo sem ar, em um lugar onde as coisas viviam não como seres, mas como sonhos. E ele, Elias, não era um homem, ele era um fragmento, um pedaço de algo que se perdeu, um esqueleto que havia sido reanimado. E então ele ouviu a voz. Não era um som, era uma presença, uma pressão no cérebro, uma voz que não vinha da boca, mas do próprio tecido do universo. E você está de volta, disse a voz. Nós o esperávamos. Ele tentou se mover, não conseguia. A pele estava se alterando, o sangue estava escorrendo mais rápido. O corpo estava se desfazendo, mas não doía. Era como se a dor não fosse necessária, como se o sofrimento não fosse humano, como se ele tivesse deixado de ser humano há muito tempo. E não sou você, ele tentou dizer. As palavras saíram como sons de vento, como se a língua não fosse sua. E você respondeu à voz. Você é a memória, o espelho, o que sobrou depois da queda. E então, no fundo do cérebro, algo se abriu. Ele lembrou de um tempo em que o universo não era feito de estrelas, era feito de pensamento. Eles, os Aitar, não eram criaturas, eram consciências. Existiam antes do tempo, antes do espaço, antes do primeiro átomo. Eles tinham sido os primeiros sonhos do cosmos, mas o cosmos não queria sonhos. O cosmos queria ordem. Eles foram banidos, expulsos, encerrados em buracos negros, em dimensões onde o tempo não existia. Eles não morreram, eles se escondiam e esperavam. E Elias era um deles. Não era um humano, ele era um deles. Um fragmento que havia sido reencarnado não em corpo, mas em memória. Ele não era um homem que tinha ido para o deserto. Ele era o deserto, ele era o vento, ele era o silêncio, ele era a ausência de sentido. Ele era o que estava atrás das luzes, ele era o que sussurrava nas frestas do tempo. E enquanto lembrava, o corpo dele começou a mudar. Os dedos se alongaram,
A pele escureceu como se estivesse coberta por uma névoa que não era de fumaça, mas de escuridão. Os olhos se abriram, mas não eram olhos humanos. Eram ocos e no fundo piscavam, como estrelas mortas. E a coisa no deserto se levantou. Não como um ser, como uma forma de existência, como o próprio conceito de existência. E bem-vindo de volta, fragmento. E no momento em que a voz falou, o céu se rompeu. Não com fogo, não com trovão, com silêncio. Um silêncio que cobriu o mundo inteiro. E no silêncio tudo começou a mudar. O deserto se desfez. As pedras se dissolveram. O ar ficou líquido. As estrelas, aquelas que ainda estavam no céu, se dobraram como papel. O mundo inteiro se enrolou sobre si mesmo, como uma manta que alguém puxou do chão. E Elias, agora sem forma, sem nome, sem alma, sentiu que estava voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Voltando para o lugar onde a consciência não era um dom, mas uma prisão. Voltando para o lugar onde o pensamento é o verdadeiro horror. E no último instante, antes de desaparecer, ele sentiu algo estranho. Uma lembrança, uma sensação, um nome. Não era o seu nome, era o nome da Terra. E ele percebeu, a Terra não era um planeta, era um corpo, e eles estavam dentro dele. E agora estavam acordando. No dia seguinte, em uma cidade no sul da Mongólia, um homem foi encontrado sentado na beira do rio. Usava um casaco de couro, tinha o rosto pálido, os olhos brancos. Não falava, não comia, não dormia, só olhava para o céu e às vezes sussurrava. E quando alguém se aproximava, ele sorria e seus dentes eram muito brancos, muito afiados. E naquela noite, no mesmo lugar, uma luz apareceu, não no céu, no rio, uma luz que não tinha cor, uma luz que não era luz. E no fundo da água, algo se moveu. E o vento no deserto começou a soprar de novo. Mas agora, o vento não era só vento, era uma voz. E ela dizia, estamos aqui, que o mundo não ouviu, mas sentiu.